Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo Red Velvet maravilhoso, perfeito para o Natal e para qualquer outra época do ano. Não tem jeito, Red Velvet é sucesso em qualquer cardápio de bolos. É um bolo lindo e delicioso, não tem como não se apaixonar. Hoje eu vou te ensinar a fazer a massa, o recheio, a montagem e a decoração desse bolo maravilhoso. Então se você quer todas as dicas para fazer o seu Red Velvet, assiste até o final. Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. Bora pra receita então. As quantidades dos ingredientes você encontra na descrição do vídeo, é só clicar na setinha que fica aqui embaixo. Nós vamos começar pela massa do Red Velvet. Eu começo misturando em um recipiente 175 ml de leite e 25 ml de vinagre branco. Isso vai fazer o leite talhar e essa acidez deixa a massa super aveludada. Eu vou colocar aqui também uma colher de sopa de corante em gel vermelho. Eu tô usando a cor vermelho Natal. Eu misturo, ele não quis dissolver tão bem, mas tudo bem, depois na massa ele mistura. Deixa essa mistura ali paradinha por alguns minutos, a gente vai usar daqui a pouco. Enquanto isso, em um recipiente eu vou colocar 265 gramas de farinha de trigo, 215 gramas de açúcar, 3 gramas de cacau em pó natural, não pode ser achocolatado, não pode ser chocolate em pó, tem que ser cacau. Coloco também 4 gramas de bicarbonato de sódio e 6 gramas de fermento químico. Dou uma misturada com o fouet para combinar esses ingredientes. E agora vou acrescentar aqui 2 ovos. Coloco também 125 ml de óleo, eu tô usando de girassol, e vou despejar toda aquela nossa mistura de leite, vinagre e corante. Vou colocar também uma colher de chá de essência de baunilha. E agora, usando o fouet, eu vou misturar isso daqui muito bem, até ficar uma massa bem lisinha e homogênea. Não fica batendo por muito tempo, é só até não ter mais nenhum gruminho nessa massa. Enquanto isso, seu forno precisa já estar pré-aquecendo, isso é sempre muito importante quando a gente está fazendo bolo. Aqui eu já preparei as minhas assadeiras, eu vou usar 3 de 15 centímetros de diâmetro. Eu não passo nada nas laterais, só coloco um papel manteiga no fundo de cada uma delas. Eu pesei a quantidade de massa que vai em cada forma, deu aproximadamente 300 gramas para cada uma. E agora eu levo para assar por aproximadamente 35 minutos. Rafa, em qual temperatura eu asso o meu bolo? Veja bem, o forno é uma questão delicada do Red Velvet, porque a temperatura alta é o que faz o bolo escurecer. Então muitas vezes você faz o Red Velvet e ele fica com cor de chocolate e não vermelho. Isso inclusive aconteceu comigo. Eu não regulei direito a temperatura do meu forno, ficou muito alta e vocês vão ver que a minha massa deu uma escurecida nas bordas. Aqui não é um problema, porque depois eu vou cobrir as laterais desse bolo, mas se eu fosse fazer um naked, por exemplo, já não daria certo. E eu podia simplesmente ter feito outra massa e não ter falado nada aqui no vídeo, mas eu acho importante mostrar isso para que vocês vejam os possíveis erros. Então assim, você tem que conhecer o seu forno. Se você já sabe que o seu forno é muito quente, muito forte, dá uma diminuída na temperatura. Aqui eu assei a 180 graus, isso foi um erro, eu devia ter assado a 160. Por isso também é importante dividir a massa em 3 formas. Se você colocar toda a massa em uma única forma, o bolo demora muito para assar e aí ele acaba escurecendo. As minhas massas já estão prontas. Para saber se ela tá boa, a gente dá uma pressionadinha de leve no centro e ela tem que afundar e voltar como uma esponja. Eu espero esfriar um pouco e passo uma espátula nas laterais para desenformar. Eu depois embalei essas massas, coloquei na geladeira e deixei para usar só no dia seguinte. Toda a massa de bolo fica melhor para trabalhar no dia seguinte, fica mais firme. Mas se você não tiver esse tempo disponível, pode usar no mesmo dia, só tem que deixar ela esfriar por completo. E agora vamos pro recheio delicioso do nosso Red Velvet. Pro recheio eu coloco na batedeira 150 gramas de manteiga sem sal. Aqui eu cortei a minha manteiga em pedaços, ela ainda tá gelada. Não use a manteiga super molenga, deixa ela geladinha porque isso faz bastante diferença no resultado final. Coloco também 250 gramas de açúcar de confeiteiro, é o glaçúcar mesmo.
Se você não tiver, pega o seu açúcar normal aí e bate no liquidificador até virar um pó bem fininho. Eu não gosto de usar açúcar impalpável, que tem amido na composição, porque eu acho que fica um gostinho no fundo, não me agrada muito. Mas você pode usar, ele ainda dá um pouco mais de firmeza para o seu recheio. Eu vou bater isso aqui usando a raquete da batedeira. Não precisa ficar uma vida batendo, é só até ficar um creme esbranquiçado. Pode ser que no meio do processo você tenha que parar e raspar as laterais com a espátula. Chegou nesse ponto, tá uma mistura bem esbranquiçada, eu paro de bater e vou acrescentar 300 gramas de cream cheese gelado. Use um cream cheese firme, aqui eu tô usando um que eu faço em casa, ele é maravilhoso e econômico, eu vou trazer a receita para vocês nos próximos vídeos. Vou colocar também meia colher de chá de essência de baunilha. O ideal mesmo é você usar o extrato, que é mais saboroso, mas também fica uma delícia com a essência. A gente vai bater por mais um minutinho ainda com a raquete só para misturar mesmo. E tá pronto o nosso recheio. Depois, quando for para a geladeira, ele fica ainda mais consistente. Eu pego as minhas massas já frias e usando uma faca de serra grande, eu vou cortar esse topinho. Não descarte essa parte, a gente ainda vai usar para decoração. Eu vou montar o bolo já direto no prato em que eu vou servir. Coloquei o prato em cima da bailarina e ponho um pouco do recheio no centro para ajudar a grudar bem a massa. Venho com a primeira camada de massa e coloco aqui. Vou umedecer com uma calda de água e leite condensado, vou deixar a receita na descrição. Não precisa umedecer muito porque a massa já é bem úmida. Eu coloquei meu recheio em um saco de confeitar com bico perlê e vou fazer uma camada na borda da massa. Não faça tão coladinha na borda, deixa um espacinho, porque depois quando a gente colocar a segunda camada de massa, vai fazer um peso aqui. Eu fiz uma camada dupla do recheio. Depois venho preenchendo no centro. Também fica maravilhoso se você colocar uma geleia, frutas vermelhas, etc. Coloco a segunda camada de massa, dou uma pressionadinha de leve e repito o mesmo processo. Umedeço um pouco e faço a camada de recheio. Venho com a última camada de massa, coloco por cima, pressiono e vou umedecer um pouco. Agora eu vou cobrir esse bolo com um plástico desses para alimentos e por cima eu vou colocar um acetato para a gente deixar bem certinho. Pode pressionar bem o acetato para nivelar tudo. Fecho com durex e levo para a geladeira por no mínimo 8 horas. Para cobrir esse bolo, eu fiz um chantininho, uma receita que eu já ensinei aqui no canal, mas uma opção é você usar o próprio recheio para cobrir o bolo. Aí eu recomendo que você dobre a receita do recheio. Uma coisa super importante, se você morar em um local muito quente, ou se esse bolo for ficar exposto por muitas horas na mesa da festa, se for ser transportado para distâncias longas, eu recomendo que você faça uma cinta de contenção usando o chantininho. Porque esse recheio é sim firme, ele aguenta super bem, mas é um recheio feito à base de manteiga e de cream cheese. E o que acontece com a manteiga quando é submetida a altas temperaturas? Ela derrete. Então esse recheio não aguenta um super calor. Eu tiro o bolo da geladeira, retiro o acetato e o plástico. Já fiz o meu chantininho, tá bem hidratado e eu vou começar fazendo uma pré-camada pra gente segurar bem todos esses farelos de bolo no lugar. Não precisa se preocupar em fazer uma camada bonita, só tem que cobrir tudo mesmo.
Depois eu venho com o chantininho no saco de confeitar. Aqui eu tô usando o bico perlê, mas nem precisa usar, pode só cortar a ponta do saco de confeitar mesmo. Eu vou cobrir todo o bolo, não deixa nenhuma parte descoberta. Eu começo alisando o topo com uma espátula. Eu nem vou me preocupar em alisar tanto, porque a gente vai colocar decorações aqui em cima, então vai cobrir o topo. Depois eu venho com a espátula alisadora e vou alisando a lateral. Eu coloco a espátula levemente angulada em relação ao bolo, a mão bem leve, e aí é só ir alisando, girando a bailarina. Quando estiver bem lisinho, você faz o acabamento do topo. Para fazer a decoração, eu peguei as rebarbas de massa e levei para o forno bem rapidinho, só para elas secarem um pouco. Eu nem vou falar quanto tempo ficou no forno, porque eu não contei. Quando você perceber que as bordas estão ficando sequinhas e crocantes, pode desligar. Não deixa muito tempo, senão pode escurecer a sua massa. Depois eu deixei esfriar e esfarelei bem com as mãos mesmo. Agora eu vou jogando esses farelos no topo do bolo, vou espalhando com a colher. Depois eu venho com o chantininho usando um bico pitanga e vou fazer tipo umas pitangas grandes nas bordas. Você pode fazer rosetas também. E aí vou fazer mais umas pitangas pequenas para completar o espaço. Depois eu vou colocar umas pérolas em cima dessas pitangas. Eu já ensinei aqui no canal a fazer essas pérolas coloridas. Elas dão um charme pro nosso bolo. Vou jogar também um pouquinho de glitter. Para finalizar, eu venho com os farelos de bolo e vou colocar um pouco na lateral. Com bastante cuidado, você vai subindo com a colher e fui fazendo toda a lateral do bolo. Depois você só limpa o excesso. Tá pronto o nosso bolo lindo. Esse bolo serve aproximadamente 12 fatias. Fica tão maravilhoso, saboroso e é a cara do Natal. Quando você fizer essa receita incrível, tira uma foto bem linda e me marca lá nos stories do Instagram que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo. You make me win every way. You show